Olá, encarnados! Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Espiritismo em mais de 5 minutos. Hoje estamos aqui no nosso novo quadro, Aprendendo com Espiritismo. É o nosso quadro voltado para os estudos, seja das obras básicas, seja ainda de outras obras da doutrina espírita que foram escolhidas para tratarmos no decorrer de um determinado período através de um estudo aprofundado desse livro, dessa obra. Como vocês podem ver aqui, o nosso livro de estudo é o livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco Espírita. Então, como vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para você não perder nada desse nosso estudo. Você vai poder acompanhar na nossa playlist que a gente sempre vai deixar aqui disponível para que vocês assistam e acompanhem cada uma das aulas, das atividades que nós fizermos aqui também no nosso canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que esse estudo da obra A Gênese é uma parceria a convite do Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador, na Bahia, ok? Então, fiquem agora com o nosso estudo de hoje. Muito boa noite, gente. Muito bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Eu sou Eduardo Bonfim, aqui comigo, em cima, no Instagram, e do meu lado, que eu não sei qual é, no YouTube, eu nunca sei qual é o lado que o Mani tá. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para falar, para fazer o estudo dessa obra que foi escolhida, que foi selecionada para esse ano, que é essa obra aqui, ó. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, gente, eu e Mani, estamos aqui quinzenalmente com vocês, nas quintas-feiras. É importante que a gente vá trazendo mais informações e repita isso no início para vocês, porque sempre está chegando gente nova aqui com a gente, né? Hoje nós já temos mais seguidores no perfil do Cefloc, mais seguidores no perfil do Instagram do Espiritismo em mais de 5 minutos, que vocês podem seguir os dois perfis aqui. Tem o do Cefloc, que está em cima da cabeça de Mani, e tem o do Espiritismo em mais de 5 minutos, que vocês também podem seguir, porque a gente está fazendo esse trabalho de divulgação, de difusão e estudo da doutrina espírita, que é a doutrina que escolhemos para seguir nessa jornada evolutiva com cada um de nós. É importante lembrar também que sempre nós deixamos disponível, tanto no perfil do @Flor do Canteiro, no Instagram, todas as lives de estudo que nós temos feito aqui, que ocorre quinzenalmente. Quinta-feira sim, quinta-feira não. Então tá tudo lá no perfil, identificado, bonitinho, o Mani sempre deixa lá pronto. Além disso, vocês podem ver as outras atividades virtuais que estão sendo transmitidas pelo Cefloc. Colocado tudo isso, eu faço agora um convite para vocês, depois da live, visitarem o perfil do Espiritismo.5 minutos para se inscreverem, conhecerem o canal e se inscreverem também lá no canal, tá bom? A gente sempre divulga o Espiritismo de forma divertida, alegre, mas sem perder o conteúdo doutrinário e a riqueza doutrinária que essa doutrina nos coloca. Colocado tudo isso, que muitos de vocês já conhecem, nós estamos hoje no nosso capítulo de número 4 dessa obra, que é a Gênese, que a gente mostrou agora há pouco para vocês. E o capítulo 4, ele vai falar de um tema que talvez seja o mais atual possível
dentro do momento em que estamos vivendo. Papel da ciência na Gênese. E é importante que a gente entenda o significado de Gênese. Gênese vem de origem, princípio, origem e desenvolvimento dos seres. Obviamente que o primeiro livro da Bíblia, nessa organização que ela tem, o primeiro livro colocado foi o livro de Gênesis, que inclusive é o que leva o nome da novela que está passando aí na Record. De acordo com essa perspectiva, com essa visão, é que vamos entendendo o nosso princípio, a nossa origem e tudo mais, o que envolve a cada um de nós. Então, no capítulo 4, Kardec, logo no item 1, vai dizer o seguinte: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso, os seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se prendem ao princípio das coisas, que são também o da humanidade, deram sobre a formação e disposição do universo explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores. Nós dizíamos que Kardec, quando ele traz essas elucidações, esses esclarecimentos iniciais, ele vai nos dizer que as primeiras obras, os primeiros livros constituídos para a humanidade foram livros científicos e livros religiosos. Mas tudo isso de acordo com o processo evolutivo da humanidade. As primeiras escrituras de maior fama e mais conhecidas seriam os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Mas temos inúmeras obras e a ciência vem com o objetivo de explicar a origem da humanidade, os princípios que regem a humanidade, bem como os livros religiosos têm a sua função, a sua característica de explicarem quais são os princípios de origem de tudo, da ciência, dos conceitos, da matéria. Então, os livros científicos, eles permeiam essa possibilidade. Então, todo esse conceito, toda essa parte inicial do livro, do capítulo, vai nos trazendo essa reflexão dessa importância de termos o entendimento e os conceitos científicos. E eu vou me ater agora somente à leitura de mais um item, que é o item 2. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros. Mas tivessem sido esses meios tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido deles se servir. Aliás, não podiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os princípios da criação e retificou as ideias que fez sobre a origem das coisas. No último estudo, há 15 dias atrás, nós falamos um pouco sobre essa questão da origem da humanidade. E em outros momentos falamos também que era muito comum a humanidade, por não ser dotada de conhecimento científico, interpretar que o Sol que ali estava era um Deus representativo, representando ali o Deus da iluminação, o Deus do Sol, o Deus do calor.
Nós tínhamos ainda o Deus da chuva, o Deus das tempestades, dos raios. Deus de tudo. Oi? Deus de tudo e para tudo, de todas as coisas. De cada um dos que a gente chama hoje dos elementos naturais. Então, era muito comum que naquela época, a humanidade visse esses processos que hoje são explicados facilmente pela ciência como conceitos de Deus, como representações de deuses que ali estavam tendo aí uma crença politeísta, que é a crença em vários deuses. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento e entendimento da humanidade, a humanidade passando a viver com tudo aquilo, com aquelas experiências, tendo aquelas experiências, nós passamos aí a aprender como cada uma das coisas se processava e como cada coisa se desenvolvia. Então, passamos aí a compreender, sem entendermos ainda o termo de ciência, que esse era um princípio científico, porque fazemos experimentações, passamos a descobrir o fogo através da batida de duas pedras, porém, vamos aprendendo e usando de forma tão comum e tão corriqueira, que depois vamos descobrir que para você ter o fogo, você precisa de algo para fazer a combustão, por exemplo, a faísca, para gerar a combustão, algo que vai queimar, um material que vai queimar, uma madeira, um papel, qualquer coisa do tipo, grama seca, folhagem seca e tal. Porém, nós ainda não entendíamos naquele processo que era necessário um oxigênio para que aquele fogo existisse. Porque o simples ato de você pegar duas pedras e bater as duas pedras, gerando a faísca, e ali ter um objeto que vai sofrer essa combustão, não traz o princípio do fogo ativo. Um exemplo muito claro é que uma forma de você conseguir demonstrar claramente isso é se você tem um recipiente com uma vela, por exemplo, um porta-vela. Uma vasilha. Vou usar esse exemplo aqui para vocês. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma velinha aromática. Ela tem um cheirinho de laranja grapê. Isso aqui é uma vela. Se eu acendo essa vela, eu consigo promover aqui e acendo essa vela, ela acesa, e eu venho aqui e tampo, esse fogo vai apagar. Mas por que vai apagar? Porque precisa ali de um elemento que não está mais presente ali naquele momento, a partir do tempo em que eu faço a vedação. Qual é esse elemento? O oxigênio. Oxigênio. Exato. Então vejam vocês que tudo isso, todo o conceito, até o fogo precisa do oxigênio para sobreviver nesse ambiente, nessa temperatura, nessas condições ambientais, até o fogo precisa do oxigênio. Então vejam vocês que nós temos aqui um princípio científico, e notem que o fogo foi descoberto há bilhões de anos nos mundos primitivos, quando por acidente, imaginemos aqui, que algum homem ou mulher das cavernas bateu duas pedras, gerou uma faísca e queimou alguma coisa, e ali é descoberto o fogo, mas não se tinha a ideia de que eram necessários esses três elementos. E tudo na natureza, vamos compreendendo que é um processo de transformação, inclusive do entendimento de como aquilo ocorre. Então, até aí, ok. Estamos começando a entender o quão importante
é a presença da ciência no entendimento e na explicação das coisas, da origem, ou seja, a explicação da ciência, o papel da ciência na gênese de cada um de nós, enquanto espíritos vivenciando essa experiência material. Utilizando ainda esse mesmo exemplo do fogo, é através do estudo científico, do entendimento de como aquilo funciona, que é possível criar elementos para que você possa controlar o fogo em incêndios de grandes proporções, de pequenas proporções, para que você possa controlar as chamas que ali estão. Não somente com água, não é só a água que apaga o fogo. Não é só o vento, como fazemos, nós assopramos e aí a vela se apaga. Mas eu dei um exemplo muito simples e claro para que nós possamos identificar como isso se processa. Então a ciência vai avançando e vai nos auxiliando no entendimento da nossa própria natureza. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, mas Eduardo, a doutrina espírita, ela é uma religião. Então, como religião, eu não posso levar em conta os caracteres científicos, as características científicas. E aí eu vou precisar dizer a vocês que chamar o espiritismo de religião é reduzi-lo a um dos seus 3 aspectos fundamentais. O espiritismo é religião no sentido de religar e ligar-se a Deus, estar junto e unido a esse princípio. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas o espiritismo também é filosofia. Quando começamos a nos indagar qual a nossa origem, de onde viemos, para onde iremos, enquanto espíritos. Somos espíritos? Não somos? Por que somos espíritos? De onde vem essa ideia? Qual a origem da humanidade? Qual a origem do espiritismo? Qual a origem do próprio planeta onde estamos? Ao tempo em que o espiritismo também é ciência, a partir do ponto em que Kardec, para codificar a doutrina, para organizar a doutrina, utiliza-se de um método científico, um método pedagógico, educacional. Ele cria sistemáticas para organizar a doutrina. E a principal delas, e talvez mais conhecida, é a forma com que ele conduz a própria criação de um livro dos Espíritos, perdão, que é um livro composto hoje de 1028 perguntas, utilizando-se ali de um método científico. Qual método científico Kardec utilizou? Ele utilizou o método da universalidade da comunicação dos espíritos. O que isso quer dizer? Essa palavra tão grande, universalização. Essa palavra tão grande significa dizer que Kardec, quando fez o Livro dos Espíritos, um livro composto de perguntas e respostas, ele não adotava como verídica, como verdadeira, uma resposta que viesse apenas de um espírito. Então, ele passava aquela mesma pergunta para outros médiuns. Inclusive, nessa semana, que foi na segunda-feira, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, nós precisamos sempre lembrar que elas tiveram um papel fundamental no processo da codificação da doutrina espírita. Foram 4 mulheres que tiveram um papel fundamental nesse processo. Vocês querem saber quem são as 4 mulheres? Querem! Eu digo, mas eu só digo se vocês forem lá no canal, ao Jabá, mano. Olha o gancho, mano. Olha o gancho que eu fiz. Se vocês forem lá no canal, no vídeo que saiu segunda-feira,
Na segunda, elas leem o nome do quadro que a gente colocou em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E lá a gente tem uma palestra que não é demorada, ela tem menos de 15 minutos para explicar para vocês o papel da mulher vanguardista, mulheres de vanguarda, dentro dessa doutrina espírita. E o quão importante é esse papel delas, enquanto médiums, estudiosas, precursoras de um movimento que pode até ter o nome de Allan Kardec, mas ele sozinho não teria feito 1% de tudo o que é a doutrina espírita. Doutrina essa, como nós estamos falando, a doutrina fundamentada nesse tríplice aspecto: filosofia, religião e ciência. Kardec, inclusive, chega a nos dizer que se a ciência conseguir comprovar que tudo aquilo que ele estava apresentando não era verídico, deixassem de seguir aquilo tudo que ele apresentou e seguissem a ciência. Porém, Kardec fez isso com a consciência e com a clareza de alguém que sabia muito bem o que estava fazendo, porque estava muito bem fundamentado. E aí vamos aos princípios dentro da doutrina espírita que Kardec utiliza para estudar os fenômenos. Kardec... Ô, Eduardo, você está me ouvindo? Agora estou. É de hoje que eu estou te chamando. Antes de você entrar nos princípios da doutrina, você estava falando de mulheres, então me surgiu a dúvida. Eu não estudei essa parte, mas eu ouvi dizer que quando Allan Kardec fez, distribuiu as perguntas, né, botou em prática o seu método científico para poder entender a doutrina e os espíritos melhor, todos os médiums eram mulheres. Não tinha nenhum médium de incorporação, de psicofonia, de tudo, do sexo masculino. Eram todas mulheres. Verdade, né? Isso mesmo. Kardec era esperto. A gente é que não sabe das coisas. Kardec, então, para começar um método científico e inteligente para a doutrina espírita, ele é convidado para conhecer e entender aqueles fenômenos. Naquela época, eram os fenômenos das mesas girantes, das pancadas. Então, mesas girantes, pancadas e outros processos. Mesas girantes, para quem não conhece, eram fenômenos que ocorriam sem a intervenção física direta de nenhum dos encarnados que aqui estavam ali. De nenhum dos encarnados que aqui estavam, nem participando, colocando as mãos ou algo do tipo, fazendo alguma movimentação do tipo. Então, Kardec vai nos explicando que essas mesas girantes, essas pancadas, estão ouvindo as pancadas? Pancadas que ocorriam nas mesas, nos objetos, nas paredes, nas portas e em todos os lugares possíveis. Kardec iria assistir a esses fenômenos para entender o que era aquilo tudo, sem trazermos ali nenhum conceito específico de espíritos tentando transmitir uma mensagem. E aí, a gente vai para outro entendimento. O entendimento do fluido, ou fluido. Enfim. Vejam para mim depois se tem acento ou se não tem. Eu tenho quase certeza que não tem. Fluido ou fluido? Tanto faz. Hã? Tanto faz, porque... Tanto faz. Depende da prova. Por que tanto faz? Porque tanto faz. Entendi. Não, você estava perguntando, não entendi não. Por que tanto faz? Porque depende do contexto, depende da maneira de falar. É que nem sotaque. Entendi. Entende? Entendi. É questão de fala, não de língua portuguesa. Perfeito.
E aí vejam que nós temos a ideia do fluido, ou como vocês preferirem, que é o princípio para que aquilo tudo que estava acontecendo acontecesse. Para quem não sabe, Kardec já estudava sobre fluidos, sobre magnetismo, há bastante tempo, antes mesmo de codificar a doutrina espírita. É por isso, e por entender a eficácia e o funcionamento, a praticidade, como se processavam aquelas energias, aqueles fluidos, que Kardec traz a ideia do magnetismo, do passe magnético, e aí a gente vai ampliando e entendendo que essa doutrina vai nos demonstrando, através de métodos científicos, tudo o que acontece dentro da natureza espiritual por interferência ou intervenção no mundo material. Notem que Kardec é quem nos auxilia nesse processo, codificando o que já existia. Vocês vão se lembrar que nós falamos aqui, tudo o que nós temos hoje já existia na natureza, porém estava de forma bruta, condensada, e nós não sabíamos nem como manipular. Então, por não sabermos como manejar, como manusear, não sabíamos que poderíamos chegar ao nível que chegamos. E aí nós já trouxemos um exemplo aqui, inclusive, dessa comunicação que nós estamos traçando aqui neste momento. Mani está em Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador, colado. Eu estou em Belo Horizonte, a mais de 1.600 quilômetros de distância, mas ainda assim conseguimos nos comunicar com vocês que aqui estão, para todos os lugares deste planeta Terra. Todos os lugares possíveis deste planeta Terra através desse recurso que é a internet. Então, nós vamos entendendo que isso tudo sempre existiu, sempre teve isso tudo, nós sempre tivemos esses processos. Porém, é com o auxílio da ciência que nós conseguimos nos desenvolver e aprimorar a humanidade, para que a ciência nos auxilie também no entendimento de como se processa isso tudo, para assim conseguirmos conduzir a nós mesmos nessa caminhada e nessa jornada. Então, os fluidos, e nós já fizemos, inclusive, palestras e estudos exclusivos falando desse tema, tanto lá no canal como no perfil do Cefloc, no @Flor do Canteiro. Temos estudos lá relacionados ao fluido. Eu, pelo menos, já falei, acho que umas 2 ou 3 vezes, no Cefloc. A gente trouxe já uma explicação detalhada, esmiuçada disso aqui. E aí é o momento em que Kardec vai entendendo que todo aquele processo das pancadas, das mesas gigantes, das cestas de bico, que eram cestas onde você colocava o papel, um lápis na ponta, e ela fazia a escrita. Momentos, inclusive, de você colocar o papel e o lápis dentro da gaveta, trancar a gaveta, tirar a chave, um tempo depois abrir, e ali tem uma mensagem escrita. Momento, inclusive, em que Santo Antônio de Pádua vai aparecer no julgamento de seu pai para auxiliá-lo a se tornar inocente de uma acusação que não era procedente. Porém, Santo Antônio de Pádua, estava em outra cidade muito distante. Esse é o fenômeno da bicorporeidade. E aí nós vamos entendendo que tudo isso é ciência, porém, a doutrina espírita explica. Porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então nós vamos compreendendo passo a passo, e durante a nossa jornada, a nossa caminhada, como todos os fluidos se processam e como podemos nos beneficiar evolutivamente para nos tornarmos melhores, para termos uma condição de nos conduzirmos de maneira melhor nesse processo.
Notem um outro processo. O Centro Espírita Flor do Canteiro tem um trabalho muito bonito e fundamentado, voltado para o tratamento de cura. Cura espiritual, que reflete automaticamente no perispírito, que por sua vez refletirá no corpo físico. Temos isso como um princípio muito sério, muito rigoroso. São estudos aprofundados feitos acerca dos fluidos, da utilização dos fluidos, de como eles ocorrem, como eles atuam em nosso perispírito, através do coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, e eu não estou aparecendo. Esplênico, genésico. Centros de força estamos falando aqui, que são pontos de energia que estão no nosso perispírito, refletindo no nosso corpo físico. Então, tudo isso é movimentação de fluido. Tudo isso é ciência. O próprio processo das comunicações espirituais, através da psicofonia, que é a fala, da psicografia, que é a escrita, da vidência, que é a visão, da audiência, que é a audição, e inúmeras outras classificações e tipos de mediunidade. E aí vai mais um jabá, porque nós estamos estudando isso constantemente. Também no nosso perfil, no @Flor do Canteiro, temos um estudo da obra O Livro dos Médiuns. E lá vamos entender comigo, com Mani, com Nildo, com Tia Cris, nós vamos entender como a mediunidade se processa no modelo científico. E aí eu deixo para todos vocês, na primeira parte do livro dos médiuns, no capítulo 3, que é o capítulo que vai falar do método. Ali Kardec vai nos explicar, através da ciência, que nós temos uma metodologia para entender como se processam os fluidos, as energias, o princípio de tudo, tomando como base que somos espíritos imortais, vivenciando a experiência na matéria, e que por mais que queiramos tornar alguém espírita, primeiramente precisamos torná-lo espiritualista. E aí, nós vamos entendendo e aprendendo através do método que Kardec nos ensina neste capítulo, inclusive como estudar a própria doutrina, como entender os fundamentos e as bases da mediunidade. Cientificamente falando, as comunicações elas se dão primeiro através de uma glândula chamada pineal. Vocês sabiam disso? Talvez não, mas é através dessa glândula que, cientificamente falando, nós poderíamos encontrá-la. Obviamente que isso é um exemplo, tá, gente? O que eu estou dizendo aqui é um exemplo, não é para fazer isso, tá bom? É só um exemplo. Se você vier com uma agulha enorme e passar aqui, seguindo reto, nessa parte frontal, vindo no centro da cabeça, no ponto em que as duas agulhas se encontram, ali está a glândula. Essa glândula é formada por inúmeros cristais, ou seja, os cristais eles refletem. Então, aí é um outro estudo mais aprofundado ainda. Muita coisa para falar sobre isso. Oi? Isso aí ia dar muito pano para manga, muita conversa, muita live só falando sobre isso. Aqui não acaba. Pois é. Então, vá pensando aí em um outro momento para você explicar melhor fluidos, explicar melhor isso daí. Vou entrar nesse detalhe em breve. No nosso próprio estudo aqui, a gente vai entrar nesse assunto. Então, tudo isso, gente, é para mostrar para vocês o papel e a importância da ciência
para a humanidade. E aqui, dentro da doutrina, a importância e o papel da ciência dela. E agora, nesses 12 minutos que me restam, falar. É importante trazermos aqui a reflexão constante do momento em que estamos vivendo. Por que isso tudo, Eduardo? Já que somos espíritos vivenciando uma experiência, não é melhor, então, que eu vivencie isso aqui de forma transitória? Ou então que eu vire e diga, não, eu tenho fé em Deus, Deus vai resolver tudo? Acima de tudo, temos o livre-arbítrio, que já falamos aqui também inúmeras vezes. E Deus nos concede a oportunidade de escolhermos quais caminhos vamos tomar. A partir do momento em que temos o conhecimento, que somos dotados do saber, temos o papel e a responsabilidade com as nossas próprias decisões e escolhas. Porque nós não poderemos alegar simplesmente que não sabíamos de determinada coisa. E a ciência, que muito nos auxilia, muito nos instrui, já nos possibilitou a criação de uma vacina. Uma vacina que auxilia nesse processo para que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade até que aprendamos a lidar com o vírus, que certamente é reflexo de escolhas e decisões que tomamos no passado, na nossa condução com o próprio planeta. Porque o vírus já é uma mutação de um outro vírus que já existia. E ainda hoje, e é importante a gente falar isso, porque nós estamos falando de espiritismo sendo vivenciado na realidade. Na nossa vivência, como o próprio mestre nos ensinou, viver no mundo como homens do mundo. Então precisamos ter o olhar da doutrina sempre com o olhar da vivência nesse mundo material, porque a doutrina nos auxilia a nos conduzirmos no nosso dia a dia na doutrina. Perdão, na humanidade, na sociedade. É para isso que o Espiritismo nos auxilia, para que saibamos como lidar com os momentos difíceis, com os momentos alegres, tendo a clareza de que somos espíritos vivenciando a experiência material. E posto tudo isso que a gente já repetiu, é importante que saibamos que esse modelo de imunidade que muitas pessoas alegaram que seria o melhor, de sair por aí sem máscara, para que existisse uma contaminação em massa e assim estivéssemos todos imunizados, porque todos estariam contaminados, é importante dizer a vocês que isso é o que leva a essas tantas variantes de um mesmo vírus. É escolha, é decisão, é livre-arbítrio. É método que nós escolhemos para resolver a situação. Errados estamos sim, porque a ciência, e é esse o papel dela na nossa gênese, na nossa origem e no nosso desenvolvimento humano, é a ciência, que tem o papel de nos esclarecer, de nos auxiliar e de nos instruir. Outras gripes, porque isso é um vírus gripal de alta letalidade, porque mais de 270 mil pessoas retornando ao mundo espiritual somente por esta condição, é algo de grande letalidade. E que precisamos ter a cautela e a prudência, mas acima de tudo, a responsabilidade uns para com os outros. E sejamos certos que muitos de nós não vamos precisar responder a Deus, a um juiz do mundo superior, responder a espíritos elevados. Precisaremos responder à nossa própria consciência, o que fizemos com as oportunidades que recebemos neste mundo. E a nossa consciência
Nós conseguimos até enganar uns aos outros no dia a dia. Mas enganar a nossa própria consciência não é possível. Porque está tudo registrado. E é importante, meus amigos e minhas amigas, que estejamos como Kardec elucidou muito bem. Estejamos com a ciência, para que a ciência nos auxilie a conduzir a nós mesmos nessa jornada evolutiva, nessa reencarnação, nesse processo de desenvolvimento, de aprimoramento para nós mesmos, para a sociedade. Um desenvolvimento voltado para a moral, princípios do bem. Vejam depois palestras e atividades que já fizemos aqui, nos 2 perfis, estudando e explicando sobre reforma íntima, transformação moral do ser. A ciência anda junto com absolutamente tudo. A ciência é o que nos auxilia. A ciência é a bênção de Deus para que possamos continuar a nossa jornada neste mundo, sem nos esquecermos que somos espíritos. Mas ela nos auxilia a nos dar o tempo necessário para que possamos conduzir a nós mesmos as nossas demandas enquanto espíritos reencarnados nessa caminhada evolutiva. 5 minutos finais. A gente vai deixar um espaço aberto. Eu consegui olhar pouquíssimo aqui abaixo no que vocês escreveram, mas Mani pode fazer os comentários, os complementos aqui para a gente. Tenha claro, gente, que nós estamos aqui para estudar a doutrina olhando sempre o aspecto da nossa vivência enquanto espíritos no mundo material. Pois é para isso que a doutrina serve. Porque se não fosse para isso, se fosse apenas para uma visão espiritual das coisas, ela não precisaria ter chegado até nós em 1857. A minha parte é isso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo, hein? E para que você não perca nenhuma das atividades, nenhuma das aulas desse estudo, dessa obra maravilhosa, A Gênese, já se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de ativar as notificações para você receber todos os avisos de quando tivermos aulas novas, atividades novas ou ainda outros quadros aqui no canal. Lembrando sempre que esse estudo é uma parceria com o Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador. Segue eles lá no Instagram, @Flor do Canteiro. E segue também a gente, o @espiritismo.5min, de minutos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim e como a gente sempre diz aqui no canal, benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!